Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo, está ouvindo. Este conteúdo bíblico que eu irei passar a vocês, né? É um conhecimento que vai tirar muitas dúvidas que nós temos, né? E vai clarear muito o seu conhecimento sobre a doutrina bíblica, sobre escatologia, né, que é o estudo das últimas coisas, né, que já estão acontecendo há um bom tempo. E é muito importante o cristão salvo entender esses fatos e quando eles ocorrerão. Vamos lá? O que eu quero tratar com vocês aqui hoje é o tema sobre as duas ressurreições. Repito, as duas ressurreições. A Bíblia deixa claro que tem e terá duas ressurreições, tá? Então vamos ver quando começou a acontecer a primeira ressurreição. Vamos lá, eu vou deixar aqui rapidamente, né? Eu vou citando vários capítulos e versículos a vocês e vocês acompanhem aí com a Bíblia de cada um, tá? Eu não vou ler tudo, senão o vídeo fica extenso, mas eu vou ler alguns versículos importantes aqui, né? Principalmente, começando por Mateus capítulo 27, versículos 52 ao 53. Mateus capítulo 27, versículos 52 ao 53. Diz assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Tá? E o versículo 53, né, que é uma explicação mais cronológica de quando aconteceu isso, vem dizendo: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. De quem? Jesus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, né? É a primícia, o primeiro dos que dormem. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, com a ressurreição de Jesus e alguns santos que a Bíblia relata, né, que depois andaram por Jerusalém, apareceram a muitos ali, não só Jesus, como viram essas pessoas ressurgindo, né? Deus os ressuscitando, inicia-se a primeira ressurreição. E outro ponto interessante, lá em 1 Coríntios, vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos lá, o versículo 20 ao 23, tá? Vou deixar um reforço a vocês daquilo que eu estou falando, né? Versículo 20 vai dizer: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, ou seja, o primeiro dos que dormem. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Esse homem é Jesus. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Então aqui deixando claro que a primeira ressurreição, ela ocorreu quando Jesus ressuscitou, juntamente com esses santos que eu li, esses santos, essas pessoas que também ressuscitaram com ele.
ela começou, mas ainda não terminou a primeira ressurreição. Tá bom? E isso acontecerá, tá? Isso acontecerá também no arrebatamento, né? De acordo com a doutrina pré-tribulacionista, que eu creio, acontecerá mais da etapa da primeira ressurreição, né? Quando o Senhor Jesus voltar. E o texto para isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos primeiro do que aqueles que já morreram, quando chegar a hora do arrebatamento do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos, né, no ato da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento, verão outros ressuscitando, aqueles que já morreram, né? E versículo 17 vai dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, seremos arrebatados juntamente com eles, plural, aqueles que primeiramente ressuscitarão. No momento do arrebatamento da igreja, nós o acompanharemos depois dele. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Né? A palavra arrebatado vem de uma palavra grega arpazo. Arpazo, que significa tirado à força, retirado. É um movimento repentino. Ele não é progressivo ou processual, não. Ele é na hora. Isso é subitamente, né? E essa palavra arpazo, tanto, né, ali fincando também sobre a questão do arrebatamento, também é usada quando Filipe foi retirado de um lugar e levado a outro para pregar o evangelho, ou seja, aqui é uma questão geográfica. Arpazo também, a palavra arpazo foi usada numa questão geográfica. Filipe foi tirado de um local para pregar a outro local. Né? A palavra arpazo, palavra grega. Tá ok? Então, quando acontece o arrebatamento, tá? As pessoas são arrebatadas, ressuscitadas para estarem com o Senhor. Tá ok? E quando acontece o arrebatamento, acontece então o período do anticristo, que é 7 anos, tá? Eu não vou entrar nesse tema, né? Porque não é a intenção do vídeo, sim falar sobre as duas ressurreições, tá? E tanto Jesus em Mateus 24 fala sobre o relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, é de uma coisa repentina, tá bom? A primeira etapa da segunda vinda do Senhor é uma coisa repentina, tá? Antes de acontecer, então, o governo do anticristo. E passando, então, esses 7 anos, né, os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, então acontece a vinda gloriosa. É quando o Senhor Jesus descerá no Monte das Oliveiras
aniquilará todo o exército do anticristo, tá? E o texto que apoia isso se encontra em Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 5, tá? Vocês podem ler aí. Isso irá acontecer na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, tá bom? E os últimos que serão ressuscitados, finalizando a primeira ressurreição, são aqueles que morreram, os crentes, os cristãos que morreram por não negarem ao Senhor Jesus no período de 7 anos de tribulação. São os últimos que serão ressuscitados, tá bom? Mas qual o texto? Apocalipse 20, vamos lá? Vamos ler Apocalipse 20, tá? Eles que morreram na tribulação, no período tribulacional, tá? Serão os últimos que serão ressuscitados dentro da primeira ressurreição. Tá bom? Vamos lá, Apocalipse 20, tá? Vamos lá. Olha, é grande, tá? O Apocalipse 20, versículo 1, vem dizer: e vi do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou, o versículo 3, e lançou-o no abismo e ali encerrou. Pôs ele sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Esses aqui falam tanto aqueles ou seja, fala daqueles que morreram no período tribulacional. Então, esse grupo de pessoas, esse grupo será os últimos que fecharão a primeira ressurreição. Aqueles que serão ressuscitados quando Cristo vir instaurar o milênio aqui na Terra, o período de 1000 anos. Tá bom? E depois do período de 1000 anos, Satanás será solto. Tá bom? Satanás será solto. E enganará uma parte daqueles que estarão no governo de Jesus aqui na Terra. As pessoas que serão enganadas, elas saberão claramente que Jesus estará governando. Claramente. Não será oculto a elas. E mesmo assim serão enganadas. E se juntarão ao Satanás após 1000 anos para novamente pelejar contra Deus, né? E, logicamente, isso acabará. Então, depois disso, quando chegar esse momento da peleja, Deus jogar Satanás, o falso profeta, a serpente, no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo, tá? Serão jogados ali. As pessoas que morreram antes estão no Hades, uma intersala do inferno, um lugar de sofrimento, tá? Mas ainda não é o destino final. Não será o destino final. Após isso, após 1000 anos, Satanás e mais a sua gangue será jogada no lago de fogo, eternamente. Tá bom? E depois desse momento, acontecerá o juízo do trono branco. Juízo do trono branco. Nesse momento acontecerá a segunda ressurreição. Uma vez só. Uma vez só. Sem etapas. E quem serão ressuscitados? Todos aqueles que não foram salvos. Né? Aí eu deixo a leitura para vocês do capítulo 20. Apocalipse 20, tá? Capítulo 20 inteiro, para vocês entenderem isso. Todos aqueles
que não foram salvos, morreram de qualquer forma, no fundo do mar, queimados, as cinzas, de alguma forma serão ressuscitados para receber a condenação. Ali não há salvação para ninguém. Juízo de trono branco é juízo de condenação. Todos ali serão condenados, tá? Haverá graduações de certos sofrimentos a certas pessoas, mas todos sofrerão e serão condenados. Depois disso serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e a sua gangue. E assim então acaba as duas ressurreições, tá bom? Creio que esse vídeo conseguiu abrir a mente, fazer vocês entender como acontecerão esses fatos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? E se inscrever no canal. Eu não faço muitos vídeos lá, mas quando eu faço, aproveite. Isso aí, amém. Até a próxima.